Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos. Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos voltar a falar um pouco de gastronomia e, em especial, de cozinha japonesa. Temos connosco o Paulo Moraes, Bom um dia. subejamente conhecido e reconhecido chefe português da gastronomia portuguesa, aquele que será provavelmente o primeiro chefe português a dedicar-se a estas artes e a ficar conhecido e reconhecido por isso. Paulo, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite e a disponibilidade por estar Obrigado. aqui. Eu se calhar gostava de começar um pouco pela história do Paulo. De onde é que vem esta sua ligação, esta sua paixão à cozinha japonesa? Bom dia a todos, e obrigado pelo convite, claro. É, sim, como é que é de começar? Aos 18 anos, achei que já era maior e vacinado e que estava na altura de viver, pronto, pagar as minhas próprias contas e decidir o meu futuro. Estava um pouco cansado da escola, então fui tirar um curso que na altura me pareceu o curso mais indicado para aquilo que eu queria, portanto era um curso mais prático, não tão teórico, Uhum. e era um curso de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, de Lisboa, desculpem, de Lisboa. E a razão pela escolha do curso foi porque eu cresci numa casa com muitas pessoas, todos nós tínhamos que fazer todas as tarefas e a de cozinha era a tarefa que eu mais gostava de fazer. ahm, não que eu alguma vez tivesse pensado que iria ser um cozinheiro, não é? Nunca tinha pensado nisso. Ok, era Mas mais foi, por necessidade do que por gosto. sim, mas por gosto também, porque quando eu estava a fazer eu sentia-me feliz de estar a trabalhar na cozinha, estar a ajudar os meus tios, os meus primos, a fazer as coisas que nós tínhamos que fazer, todas as tarefas. E o curso de cozinha foi aquele que apareceu, isto foi na altura dos cursos da Comunidade Europeia, em que, portanto, nós estávamos a aprender uma profissão e estávamos a ter um vencimento, por assim dizer. E dentro desses cursos todos, esse foi aquele que realmente me saltou, e que eu fiquei entusiasmado e pensei: "Hum, parece-me bem, vou É experimentar isto isto". que eu se calhar É quero. isso, é, exatamente. O curso foi de mais ou menos de 1 ano e depois teve um estágio, hum, e esse estágio, foi num restaurante que ainda existe em Lisboa, um restaurante muito conceituado, e eu detestei. Não gostei mesmo nada do estágio, não foi, foi Mas pelo tipo. tipo de cozinha, pela cozinha em si? Penso que as escolas isto foi há 35 anos, as escolas hoteleiras estavam muito à frente daquilo que se praticava nos restaurantes, em termos de higiene e segurança alimentar, em termos Uhum. de maneira como lidar com os ingredientes, maneira como lidar com o público, maneira de trabalhar, era muito à frente. Hoje em dia penso que estão a par a par, mas há muitos anos atrás estavam bem à frente. E para quem estava a tirar um curso em que todos os aspectos eram tratados e eram envolvidos na nossa formação, e depois chegar ao local de trabalho e isso não acontecer, foi um bocadinho choque para mim. Ahm, Tanto que eu ponderei se estava na profissão correta. Eu fiz o estágio, porque eu precisava de fazer o estágio, eles gostaram de mim, fizeram uma proposta de trabalho que eu recusei. ahm, E como, entretanto, como eu tinha dito, eu já tinha alugado um quarto, já estava a viver sozinho, hum, fui à escola do Estoril, eu estava a viver no Monte Estoril, e lá falaram-me de um restaurante que eles não faziam a mínima ideia do que era, mas era o único que naquele momento estava a contratar. E eles disseram: olha, assim, é cozinha japonesa, nós não temos noção do que, o que é esse tipo de cozinha,
mas neste momento é o único restaurante que está aqui com um pedido de cozinheiros. Se tu estiveres interessado, está aqui, Há portanto, aqui o esta pedido, não é? oportunidade. Exato. E eu vi a morada e pensei, ok, isto fica relativamente perto do sítio onde eu estou a morar, se Uhum. calhar vou experimentar enquanto decido o que é que eu vou fazer da minha vida e vou tentar descobrir o que é que eu quero fazer. E fui lá. O restaurante chamava-se Furusato, era na Praia do Tamariz, e era um restaurante japonês muito tradicional e eu fiquei completamente apaixonado desde o dia 1. Foi mesmo tipo, uau, o que é isto? O que é que se passa aqui? Porque eu próprio também não tinha, isto estamos a falar numa altura que não havia internet, não é? Ainda não havia internet, havia pouca formação, a informação sobre a cozinha japonesa, mas o que é certo é que eu, assim que entrei, fiquei totalmente apaixonado por tudo o que se passava naquele restaurante. O chefe japonês era bastante jovem, tinha 30 e poucos anos, era uma pessoa muito prestável, era uma pessoa que liderava por exemplo. Uh, Ele disse-me: Olha, vais fazer assim. Ensinou-me como é que se descascava os camarões, ensinou-me como é que se preparava as saladas, preparava as sopas, as tarefas que eu tinha que fazer diárias. E ele fez questão de estar comigo. Inclusive, no final do serviço, explicou-me como é que queria que eu limpasse a cozinha, que eu achei Uhum. aquilo brilhante. Naquele dia ele ensinou-me, nos outros dias eu tive que fazer, não é? Não era ele que estava lá sempre comigo, não é? Mas achei aquilo brilhante, Mas teve esse porque cuidado de te explicar e de exatamente, mostrar exatamente como é que ele mostrar, seria. exatamente. E depois os ingredientes eram todos muito diferentes. O resto da equipa, tínhamos um chefe de Hong Kong, outro de Macau, dois filipinos, um timorense e éramos três portugueses. Portanto, era incrível. Estávamos sempre constantemente a aprender, a evoluir, a crescer e isso para mim foi muito motivante. Na altura tinha 19 anos. ah, Tudo era muito interessante e o chefe realmente era muito prestável e tinha maneiras de me motivar que eu adorei mesmo. E eu estive lá 5 anos, o chefe entretanto mudou, foi outro chefe, mas durante esses 5 anos sempre achei que estava a aprender, a evoluir, a crescer e sempre achei que, ou melhor, nunca pensei, ok, este tipo de cozinha, onde é que me vai levar, onde é que me vai. Porque eu estava realmente a adorar aquilo que eu estava a fazer, não estava preocupado aonde é que a evolução da cozinha japonesa poderia ter em Portugal, como teve, não é? E o crescimento que ela teve e o boom Uhum. todo que ela teve. Também Mas gostava de pronto, falar um foi. pouco disso, mas Sim. não estava a querer interromper o percurso. Ah, porque de facto o Paulo começa numa altura em que, pá, de uma forma geral, não se sabia muito bem o que era a Não. cozinha japonesa por cá. E sushi era encarado como o peixe cru, não é? Sim. Era difícil encontrar locais onde poder apreciar a cozinha e hoje em dia parece que há uma em cada esquina. Como Quase. é que tem visto esta mudança, este paradigma? É assim, já vi com bons olhos, já vi com olhos menos bons. Eu acho que hoje em dia já percebi que o mercado, seja o português, seja qualquer mercado de restauração, é um bocadinho por tendências, como é lógico, mas acima de tudo é incontrolável. Agora os restaurantes, de repente, o ramen tornou-se moda e temos ramen um pouco por todo lado, todos os restaurantes estão a fazer ramen e é assim uma daquelas coisas que há uns anos atrás Ninguém ninguém falava. pensaria que iria, exatamente, que iria ser tão forte o ramen como é hoje em dia. Mas é assim, há aspectos positivos, como é lógico, e o crescimento da cozinha japonesa teve os seus aspectos positivos e os aspectos menos positivos. O primeiro foi, de certa maneira, que houve mais pessoas a conhecerem. Eu lembro-me quando eu trabalhava no Furusato, que foi esse primeiro restaurante, ah, o sushi era feito na cozinha, não tínhamos o balcão de sushi como hoje em dia todos os restaurantes têm, não é? Nós tínhamos as chapas, os tepãs, onde nós cozinhávamos à frente do cliente na sala, mas a parte do sushi era feita na cozinha. E eu lembro-me que às vezes a maior parte da nossa clientela era estrangeiros a residir em Portugal, ou turistas, ou
A comunidade japonesa era um pouco maior do que se calhar é hoje em dia, porque havia muito mais empresas japonesas a operar em Portugal. Ahm, e então tínhamos uma clientela que a maior parte dos portugueses não conhecia a parte do sushi, ou não ligava tanto à parte do sushi e do sashimi, ahm, e às vezes até a coisa não corria tão bem quando iam experimentar o peixe cru. E com a abertura de muitos restaurantes, isso de certa maneira tornou mais acessível, mais pessoas a conhecerem. Por outro lado, entramos naquela loucura de all you can eat e produtos sem qualidade, em que de certa maneira deram uma má imagem ao o que é que realmente é o sushi e o que é que realmente é o sashimi, porque quando entramos em hot rolls e outras coisas assim do género, entramos em caminhos que não são propriamente os mais tradicionais. E eu vejo isso um pouco, Estamos a encher chouriços, não é? Usando um. eu vejo isso muito em todas as cozinhas estrangeiras que vêm para Portugal. Uma boa cozinha chinesa não é o que a maior parte dos restaurantes chineses fazem em Portugal. Uma boa cozinha coreana, uma boa cozinha tailandesa, eu estou a dar exemplos todos asiáticos, que são as cozinhas que eu mais me identifico e mais conheço. Ahm, e nós vamos depois a outros países e experimentamos e não tem nada a ver com aquilo que é feito aqui, porque às vezes tenta-se adaptar ao palato nacional e por vezes é errado porque não faz muito sentido. Se a cozinha é assim que ela deve ser feita. Gostamos ou não gostamos, aprendemos ou não aprendemos a gostar, mas pelo menos mantemos os sabores e a essência daquilo que ela tem que ser, não é? E às vezes é Respeitar os seus sabores, as suas exatamente. origens, não é? E as suas tradições. Mas este, este alargar de restaurantes, esta disseminação quase desenfreada nestes últimos anos, um, anda-se a vender gato por lebre, tem de facto Eu qualidade, faz sentido. faz sentido porque a partir do Havia momento em uma que há frase, cliente. eu também não consigo, quando se fala de sushi, eu recordo sempre uma frase do Anthony Bourdain que dizia qualquer coisa do género: é pá, se o sushi for barato, fujam. Um, É verdade. Isso é verdade, sem dúvida, porque é tão simples quanto isto. O sushi vive de duas matérias-primas muito importantes, que é o peixe e o arroz. Isto falando em termos de sushi. Portanto, nós temos que ter um arroz com boa qualidade, temos que estar bem temperado, tem que estar bem preparado. Depois, temos que ter peixe com qualidade. E qual é o peixe no nosso mercado que nós temos que permite vender refeições a 15 euros ou 16 euros all you can eat? Não existe. Mesmo um bom carapau, mesmo uma boa sardinha, os valores para estar a dar um all you can eat a esses valores é impossível, é impraticável, não é? é aí que Portanto, entra alguma aquele coisa. salmão que se vê de forma O geral. salmão e não só, peixes, assim, peixes que não sei de onde é que vêm, peixes que vão ter uma proveniência, não sei. É muito estranho, porque peixe fresco com qualidade, e nós vemos no nosso mercado, nós vamos comprar robalos que são muito comuns na nossa costa, as douradas são muito comuns na nossa costa, um sargo, ah, e eu estou a ir para os peixes mais comuns, mais acessíveis, não estou a ir para chernes, não estou a ir para pargos, não estou a ir para gorás e por aí adiante. Os Qualquer um desses lírios. peixes, sim, qualquer um desses peixes, de mar, como é lógico, não estou a falar de aquacultura, mas qualquer um desses peixes de mar, nós estamos a falar de valores acima dos 20 euros. Às vezes, quando estão na época, poderão ir ali para os 18, 19 euros o quilo, mas regra geral, 20 e poucos euros, 22, 25, 28, andam por aí, não é? Portanto, como é que nós vamos, o quilo, fora o desperdício, não é? Para nós fazermos sushi e sashimi, nós temos que filtrar, temos escamas, vísceras, espinhas e por aí adiante, para conseguirmos ter os lombinhos perfeitos e bonitos para podermos utilizar. Portanto, é impossível vender-se um óleo canite com qualidade a preços tão baratos, digamos assim, como é lógico. Vamos aqui às definições, para quem ainda não está familiarizado. Uhum. Sushi é peixe cru? Não, sushi é arroz avinagrado. Para se fazer sushi temos que ter arroz avinagrado. E depois Uhum. podemos utilizar peixe, podemos utilizar legumes, podemos utilizar a carne, em alguns casos, mas o importante, a base, tem que ser o arroz.
Sashimi, isso sim, é que é peixe cru. Ah, Mais uma vez, sashimi também pode ser feito com mariscos, pode ser feito, em alguns casos, com carne, ah, com legumes, mas a essência é algo cru. Mais comum, o peixe. E isso é que E é a definição. é isso que genericamente chamamos sushi, não é? Mas já de facto Uhum, diferentes nuances, nem tudo é sushi, quando não tem arroz é o sim. tal sashimi. Uhum. Hum, a cozinha japonesa é só sushi e sashimi? Ou Não, vai lá para lá está. disso? Vai muito mais para lá disso, como é lógico, como qualquer cozinha. E tem alguma influência portuguesa, como o caso das tempuras, Uhum. que é os nossos peixinhos da horta, como é o caso dos cabés, que é o nambanzuke, como é o caso de algumas sobremesas como a castela, que é o pão de ló, os fios de ovos, o confeito, que hoje em dia em Portugal já não se utiliza muito, mas que no Japão ainda se utiliza o confeito, que são uns doces feitos essencialmente de açúcar. Nós, na altura da Páscoa, tínhamos, antes de começarmos a usar as amêndoas, tínhamos uns doces tradicionais feitos basicamente só com açúcar, que nem sempre tinha o formato das amêndoas, tinha outros formatos, e que era bastante duro e bastante usado. E no Japão aquilo teve uma evolução, eles passaram a usar um açúcar diferente, Uhum. e aquilo é sólido, mas quando temos na boca, gradualmente começa-se a derreter, e é muito usado para acompanhar o chá. Mas pronto, a cozinha japonesa, para além desses exemplos que eu dei, temos os pratos grelhados, como é o caso do yakitori e da enguia grelhada, que são muito, mas muito apreciados no Japão. As tempuras, dentro das tempuras, depois temos vários tipos, ah, porque para além das tempuras, os japoneses fazem muito os panados, como o caso do porco panado e depois cozinhado em soja, mirim e gengibre e colocado em cima de arroz com ovo, que é ótimo, que chama-se katsudon ou katsuju, que é uma maravilha. Eu agora estou a falar disto, já estou a começar a ficar cheio de fome. Também já comia. Começo, começo logo a pensar nisso e começo logo a pensar, se calhar vai ser o meu almoço. Mas depois tem os grelhados, que eles também são muito fortes, no peixe grelhado, as massas então é um universo muito interessante, que vão desde a ramen, tal como estávamos a falar há pouco, que hoje em dia são muito usadas e muito comuns, mas para além da ramen, o udon, a soba, o somen, massas frias, massas quentes, massas salteadas, é um universo muito grande e, e é muito apreciado pelos japoneses. Portanto, pois claro, aquilo um bocadinho que nós fazemos aqui no Kanazawa, que é os menus de degustação, que aí já entra num universo mais, apesar de o Kaiseki ter umas origens de mais humildes, ter começado nas casas de chá e depois das casas de chá ter passado para os templos em Kyoto e ter desenvolvido a parte vegetariana e depois mais tarde ter passado para a corte do imperador e ser um bocadinho mostrar ao imperador o melhor que ele tinha em cada uma das regiões do Japão, em que vinham cozinheiros de vários pontos do Japão e dizerem-lhe, mostrar-lhe, ok, em Kyoto temos estas cenouras que são incríveis, mas depois em Osaka temos estes peixes que são muito bons, em Kanazawa temos estes mariscos que são fora de série, ou peixe-balão, portanto, mostrar um bocadinho o melhor que cada uma das regiões tinha e a sazonalidade dos produtos, que entramos um bocadinho naquilo que é o Kaiseki. Portanto, o kaiseki é uma espécie de menu de degustação, utilizando um termo Exatamente. mais popular hoje em dia. E é Sim, essa a cozinha praticada no Kanazawa. certo. Em que a nossa procura no Kanazawa é transmitir uma experiência ah, ao cliente, que ele perceba, ok, estamos em maio vamos ter estes produtos que são mais habituais, que estão na época, estão no pico da sua época, portanto é nesta altura que os devemos consumir porque eles estão bons. Tentamos depois também usar o máximo de produtos locais, biológicos, claro, o mais locais possíveis e tentamos transmitir um bocadinho, um pouco da cultura japonesa, um pouco das nossas experiências, das nossas vivências, para que eles tenham uma refeição diversificada e o mais
que lhes possa tocar e mexer um bocadinho naquilo que eles, no conceito que eles têm sobre a cozinha. E dentro do conceito Kaiseki, o que é o omakase? Hum, São dois conceitos diferentes. O caso é aqui, ah, normalmente respeita essa sazonalidade, em que entre uns 7, 8 ou 9 momentos, ou às vezes até mais, se possa mostrar um bocadinho a diversidade da cozinha japonesa. Ou Uhum. seja, entre pratos confeccionados, entre pratos crus, fritos, grelhados, avinagrados, eles possam ter uma experiência muito rica, em que termina sempre com uma coisa, que é o arroz, é a sopa, uma sopa miso e os picos. Isso é a maneira de terminar antes da refeição, antes da, peço desculpa, da sobremesa. E as sobremesas são um bocadinho mais simples. Mas esses três ingredientes, essas três partes, terminam sempre a refeição. Portanto, um arroz, e todos os meses vai variando. Por exemplo, agora estamos em maio, ainda estamos na época das ervilhas, das favas, portanto seria um arroz Uhum. ou com ervilhas ou com favas, ou até mesmo com o bambu, estamos na época do bambu. E depois um pickle caseiro e a sopa miso. Isso seria a maneira de terminar um kaiseki. Um omakase, por outro lado, tem a ver com a experiência de sushi. Tem a ver com uma degustação, feita pelo chefe. O omakase, traduzido à letra, quer dizer nas mãos do chefe. Vão pôr nas suas mãos. E o chefe de sushi é que decide aquilo que ele quer servir. E mais uma vez, um chefe de sushi vai usar os produtos que estão na época, os produtos locais, e vai também tentar dar uma experiência ao máximo enriquecedora ao seu cliente, para que ele possa provar o máximo de peças possíveis, ahm, todas de sushi, ok? Portanto, o omakase está sempre relacionado com o sushi, ou tradicionalmente está relacionado com o sushi. Nós no Kanazawa misturamos um bocadinho os dois conceitos, porque queremos dar uma experiência de sushi também, e não ser só um arroz no final. E como o sushi é arroz, juntamos as duas coisas e servimos as duas coisas. Muito bem. Hum, Faz sentido, isto do ponto de vista conceptual, digamos assim, estarmos em Portugal, usarmos peixe da nossa costa e falar de cozinha japonesa? Claro que sim, claro que sim, porque a nossa costa é riquíssima, a nossa costa é incrível. Aliás, o melhor exemplo disso é o chefe Tomo. O chefe Tomo veio para Portugal através da embaixada do Japão. ah, Começou a descobrir Portugal aos poucos, começou a descobrir a nossa costa, os nossos peixes, e para uma coisa que ele veio para a Europa para aprender um pouco da cozinha europeia, e a ideia dele era estar em França, que foi onde ele começou, depois veio para Portugal e depois eventualmente iria para outro país europeu. Acabou por gostar tanto de Portugal e acabou por ficar em Portugal mais de 20 anos. E isso mostra o quão a nossa costa é tão boa e é tão rica. Portanto, vir um japonês e descobrir a nossa costa e ficar totalmente apaixonado pelo nosso país é uma prova de que realmente Portugal é um bom sítio para se fazer sushi e sashimi, porque o nosso peixe tem essa qualidade, tem essa diversidade também, que é muito importante, porque poderia ter qualidade e não ter diversidade, não é? Estarmos Uhum. reduzidos a 3 espécies ou 4 espécies. Mas não, o nosso país é incrível e tem uma biodiversidade incrível que é ótima. Portanto, eu acho que todos os países da Europa, claro que vou puxar a brasa à minha sardinha, né, como se costuma dizer, Portugal é provavelmente o sítio mais incrível para se fazer sushi e sashimi. Podemos ir ali um bocadinho para a Espanha, mas Portugal é Portugal. Sem dúvida que sim. E é exagerado dizermos, como se tem dito, que Portugal tem o melhor peixe do mundo? Eu não sei, eu não provei todos os peixes do mundo e eu acho que essa afirmação é arrojada, sem dúvida. Portugal tem um peixe fora de série, tem um peixe mesmo muito incrível. Eu acho é que, comparativamente com os japoneses, a maneira como os japoneses trabalham o peixe, nós temos peixe muito bom, mas temos que depois saber trabalhar e temos que o saber depois conservar e manusear quando o tiramos do mar. E isso é uma das coisas que ainda temos um trabalho para ser feito, um trabalho para evoluir e para crescer.
O caso do exemplo do atum, por exemplo, eu só tento trabalhar só com 2 fornecedores de atum, porque são os 2 que realmente trabalham o atum como deve ser, que fazem o ikejime, que é a técnica japonesa, que o peixe é sangrado como deve ser, o peixe é esviscerado como deve ser, e eu consigo ter esse peixe com uma qualidade incrível, ah, comparativamente com os outros que não têm essa técnica. O sabor não tem nada a ver, a cor não tem nada a ver, a textura é diferente, e é pena de não fazermos isso em praticamente todos os peixes. Pelo menos os peixes de maior porte deveriam, não vale a pena estarmos a vender sei lá, cherno, que é um peixe que eu adoro, que a maior parte das vezes está a 40 e tal euros o quilo. 40 e tal euros o quilo por um peixe que já por si é bastante grande, não é? Ahm, e que depois, não estando bem manuseado, o peixe não vai durar tanto, e não vamos ter as coisas como deveriam de ser, percebe? Não, a coisa não vai correr tão bem. E era muito importante que ele fosse bem manuseado e que fosse bem tratado. E isso faz toda a diferença. E, Paulo, que relação é esta do sushi e do sashimi com o atum? Que loucura é esta à volta do atum? Porque é que se fala tanto de atum quando se fala de sushi e de sashimi? Bom, primeiro porque é um peixe nobre, e é um peixe que tem uma qualidade fora de série, e mais concretamente o atum rabilho, que é Uhum. um atum que tem umas características muito interessantes, ah, sendo o atum que nada mais rápido, sendo o atum que consegue ir mais fundo no oceano, ahm, acaba por ter uma necessidade natural dele próprio de ter mais gordura, e gordura, de regra geral, É representa mais sabor? sabor, não é? É Exatamente, sabor. gordura é sabor. E depois essa particularidade dele nadar tão rápido e conseguir ir tão fundo ao oceano, ele acaba por ter os músculos, principalmente os da barriga, sempre em movimento, a comprimirem e a dilatarem, a comprimirem e a dilatarem constantemente para bombear o sangue, ahm, e também para fazer a descompressão de quanto mais fundo nós vamos no oceano, e depois mais necessidade nós temos de oxigênio e de manter o corpo todo bombeado e fazer a descompressão. E então ele acaba por ter, tal como a carne do Wagyu, acaba por ter uma massagem permanente, se bem que é uma massagem feita por ele próprio, não é? Em que a carne acaba por, principalmente a da barriga, acaba por ter o músculo e a gordura toda muito bem distribuída e toda muito bem marmoreada, o que faz com que o sabor seja incrível. E depois todo o resto da carne à volta do corpo do peixe, principalmente junto à pele, tem uma camada de gordura extra para proteger do tal frio que o mar tem. E isso faz com que ele realmente seja, de todos os peixes, acabe por ter um sabor muito, muito fora de série, muito, muito bom. E é um peixe tão grande e tão bem trabalhado que inclusive temos diferentes nomes para diferentes partes do peixe, Sim, sim, não é? sim, sim. O Akemi, o Shutoro, o Toro, o Otoro, são tudo partes do peixe, e há muito mais, há outros muito mais nomes, que os japoneses são muito mais técnicos nesse sentido, e, hum, e acaba por todos eles terem sabores diferentes. Se nós comermos a bochecha, se nós comermos a parte do colarinho, ou a parte do cachaço, da parte da cabeça do peixe, todos os sabores vão ser bem diferentes, a gordura, a maneira como vai estar distribuída, vai ter sabores muito, muito diferentes. Até mesmo a parte junto à espinha, que é a parte que tem menos gordura, ah, tem um sabor mesmo muito bom, apesar de não ter tanta gordura, acaba por ser incrível, mas sendo o peixe bem sangrado, e isso é muito importante, faz toda a diferença. A minha preferida é a barriga, a mais, a mais cremosa, Praticamente toda a gente. Se bem que o a mais Shutoro, que é a saborosa, parte intermédia, também é muito boa. também é O muito bom. Shutoro é incrível. É. Também é muito bom. Mas aquela textura quase cremosa da barriga é algo incrível. Derrete, É, faz na boca. exatamente, exatamente. É verdade que o melhor atum, ou os melhores atuns, são os da nossa costa?
o atum do Atlântico é muito bom, sem dúvida. E o, se bem que o- aquele atum que acaba por ser mais valorizado é o do Pacífico, o tal primeiro leilão do ano no Japão, Uhum. em que o atum atinge valores Gastronómicos. exorbitantes, sim, e impossíveis para qualquer uma das pessoas, ou para qualquer um de nós. Acho que são valores mesmo muito, muito altos. E se formos ver, eles valorizam isso por causa da gordura que ele tem e pela maneira como, bom, tem de estimular também um bocadinho a economia japonesa, mas de certa maneira o atum tem que ter qualidade para ser vendido àquele preço, não é? O nosso do Atlântico também é muito bom e atinge dimensões bastante grandes. E claro, e quanto mais fria a água, melhor ele vai estar, porque vai ter mais gordura e vai ser muito mais saboroso, sem dúvida. Qual é o seu peixe preferido? Hum, eu costumo brincar e dizer que são todos. O último que eu tiver a comer há de ser o meu favorito, porque eu gosto mesmo muito de peixe. Mas eu cada vez, principalmente ali no pico do verão, ah, em que tenho acesso a muitos peixes dos Açores, eu adoro o peixe dos Açores. Uhum. E os lírios, os enxaréus, tiram-me do sério, sem sombra de dúvidas. Adoro o cherne, acho que é um peixe incrível. Adoro o alfonsinho, que agora está muito bom. Final do inverno estava incrível, ainda está bom. Adoro as sardinhas, adoro os carapaus. Não sei, é muito difícil porque realmente são muitos e, e o mais incrível é que gosto de os trabalhar, não só de os comer, mas também de os trabalhar. E dá-me imenso gozo e sou sempre o primeiro a chegar ao restaurante e o último a sair, mas em dias em que vem peixe, às vezes eu tenho que me dizer a mim próprio, não Paulo, também tens de deixar os outros arranjar o peixe porque eles também precisam de aprender, porque é bom que toda a gente saiba fazer tudo como é lógico e o resto da equipa também gosta de arranjar peixe. Mas é quase uma luta para ver quem é que vai arranjar o peixe, porque eu adoro mesmo fazer isso. Muito, muito bem. E falando agora aqui um pouco Portanto é também difícil dizer qual é o meu peixe falando um pouco preferido. também das bebidas. O que é melhor para acompanhar a cozinha Uhum. japonesa? É saquê ou é vinho? Eu diria que o sake, pronto, já fiz a refeição com ambos, como é lógico, e vejo também pela reação dos nossos clientes. Claro, nós somos um país produtor de vinhos e temos vinhos incríveis e temos vinhos mesmo fora de série, ahm, e que ligam muito bem com a cozinha japonesa. Mas eu acho que o sake tem ali qualquer coisa de mais subtil, tem ali qualquer coisa de menos acidez, menos intensidade, ah, e uma digestão mais fácil do que propriamente os nossos vinhos fazem. As pessoas têm a ideia que o saquê é muito alcoólico, e na verdade não, o saquê está ali entre os 14 e os 18, ok, é um pouco mais forte do que um vinho, mas também não é propriamente uma aguardente. E Uhum. também as quantidades que normalmente se bebem não são ou não deveriam de ser São tantas como relativamente as do pequenos. vinho, porque são, exatamente, são coisas mais, ahm, um pouco mais forte, mas o que é certo é que ele é muito fácil de gestão e resulta muito bem. O facto de não ter os sabores tão ácidos, de não ter o sabor tão intenso, de ser mais subtil, eu acho que acaba por acompanhar melhor o sushi e o sashimi. Para quem não é entendido da matéria, como é o meu caso, o que é saquê? Isso aqui é uma fermentação do arroz. É uma bebida feita a partir da fermentação do arroz. Basicamente, para fazer sake, nós precisamos de três ingredientes. E todos eles são muito importantes, que é o arroz, é a bactéria que se desenvolve com o arroz, que se chama koji, e é a água. Portanto, a água, tal como no whisky, tem um fator muito, muito importante. E se nós em Portugal fizéssemos sake, por exemplo, e se tivéssemos um produtor na Serra da Estrela, outro no Gerês e outro no Algarve, em Monchique, nós íamos ter três saquês totalmente bem distintos uns dos outros,
mesmo que usássemos o mesmo tipo de arroz, iríamos ter três saquês bem diferentes por causa da água, por causa da dureza da água, por causa do pH da água, e ia fazer total diferença entre os saquês. E o Uhum. saquê é um bocadinho isso, vive desses três ingredientes. Depois, só de referir que existem mais ou menos 125 variedades de arroz para fazer saquê. É É bastante, não é? incrível. Para além da água, depois o arroz vai ter essa influência. Depois o outro ingrediente, que é o koji. Hoje em dia há muitos produtores que inoculam o arroz com o koji, mas ainda há muitos produtores que hum, deixam que o arroz faça a fermentação natural dele, hum, e desenvolvam o koji naturalmente. Portanto, não adicionam o koji, mas deixam que ele faça a própria fermentação e que faça o koji e depois então é que começam a fazer. E ainda há outros produtores que vão guardando o koji de ano após ano e que já vão tipo em 8 gerações, tal como massa-mãe, não é? 8 gerações de koji, que continuam a guardar e a ter muito cuidado para que ele no ano a seguir esteja pronto para fazerem o sake novamente. Portanto, é É um produto complexo. também com muita história, com muita complexidade, tal É, sem dúvida. como o vinho. Fica Tal também a como o vinho. nota que no Kanazawa temos disponível as duas opções de harmonização, né? Sim, Fazer o claro. menu só com saquês, que foi o que eu fiz da última visita, e fazer só com vinhos, que também já tive essa oportunidade. Ahm, Paulo, o que é que gosta de comer para além de comida japonesa? Como eu referi, eu adoro cozinhas asiáticas, todas no geral, mas cozinha portuguesa, como é lógico, é aquilo com que eu cresci, é aquilo com que eu estou habituado e adoro cozinha portuguesa. Não, não, não é não tenho nada contra a cozinha portuguesa, como é lógico, porque tem mesmo a ver com as minhas raízes, como é lógico, e a cozinha portuguesa é também muito incrível. E dentro das minhas memórias de infância que eu tenho, ou aqueles pratos que eu posso dizer que são os meus pratos preferidos, sem dúvida que o cozido à portuguesa é das melhores coisas que nós temos, sem dúvida com um bom bacalhau à lagareira ou um bom polvo à lagareira são excelentes e apesar de eu ter alguns traumas, apesar de eu ter algumas dificuldades, uma boa cabidela também é daquelas coisas que eu adoro e que eu gosto. E eu disse traumas porque quando eu era miúdo eu é que ficava a segurar na taça para apanhar o sangue da galinha e às vezes a galinha, não sei, era Mexia-se. estranho. Sim, mexia, exatamente. Mas, mas reconheço que é um bom prato e que a cabidela, quando bem feita, é incrível e é excelente, sem sombra de dúvidas. Tudo pratos Isto que só eu para dizer também alguns exemplos. É. também gosto muito. Mas se tivesse que escolher uma última refeição, seria cozinha portuguesa ou cozinha japonesa? É difícil. Se eu pudesse fazer um. Eu nem me atrevo a perguntar se seria uma fusão entre as duas. Acho que o Paulo é Não, mais não, purista. mas assim, eu não sei. Eu estou aqui a pensar se iria para um kaiseki ou se iria Uhum. para um cozido à portuguesa. Eu também Acho que hesitaria sem dúvida nenhuma. sem dúvida, porque acho que tanto um como o outro são tão complexos e tem tanta coisa boa a acontecer. Eu lembro-me os cozidos à portuguesa que o Nuno Diniz fazia e convidava todos os chefes a irmos lá para a escola de hotelaria de Lisboa Uhum. e ele trazia enchidos de todas as Muito regiões bom. do país e de todo lado e aquilo era incrível, era mesmo uma experiência gastronómica. Por isso é que estou a hesitar entre isso e um bom kaiseki, né? Porque realmente um kaiseki também é incrível, também tem ali uma sucessão de sabores, de texturas, de ingredientes que também é fora de série. Portanto, é uma escolha difícil. Já quase a terminar, também não queria deixar de perguntar, qual é a sua opinião e a forma que encara esta, eu não sei se é tendência, mas é quase que Uhum. uma vertente da cozinha japonesa que se vê muito por cá e cada vez mais nos últimos anos, que é as ditas fusões.
Uhum. Isto coaduna-se com a cozinha japonesa ou isto é mesmo uma invenção do Ocidente? É assim, eu acho que a primeira fusão, pelo menos que eu tenho consciência, e isto andando se calhar um bocadinho para trás, foi feita por um japonês nos Estados Unidos, que inventou o Uhum. California Maki. E ele começou a fazer o California Maki por uma questão de hum, dar a conhecer ou chegar a mais pessoas com o sushi. E usou os produtos locais da Califórnia, que era o caranguejo, os abacates, e depois usou mais ingredientes, mas essencialmente o caranguejo e o abacate. E fez Ou um seja, foi rolo uma forma de aproximar a cozinha sim, dele às pessoas do país. sim, exatamente. Ah, e ele começou a fazer o rolo invertido. Portanto, em vez de fazer o rolo tradicional com a alga por fora, começou a fazer com o arroz por fora, para dar ali porque a alga também tinha alguma dificuldade para os americanos, e criou ali qualquer coisa de diferente e único. Ah, mas daí até chegarmos às coisas como elas estão hoje em dia, parece-me um bocadinho exagerado. Acho Mas que às tipo, vezes perde um bocadinho a essência do que é a gastronomia japonesa. Mas voltando partimos só um bocadinho da pureza do peixe, não é? E da expressão sim, uhum, máxima do que é cada um dos ingredientes que é mostrado. exatamente. Passámos por uma segunda fase, que é a fase americanização, Uhum, mas depois ainda passámos por uma terceira fase, que foi a introdução das frutas e dos dos molhos, queijos e por aí adiante, dos sim. Sim, queijos, e mas depois mais se bem tarde a tal fusão que ainda extravasa que ainda mais vai estes mais, preconceitos, sim, não que é? ainda vai mais, sim. Pode-se falar Eu mesmo eu destas 4 fases? eu acho que sim, sem sombra de dúvida. E perdeu-se cada vez mais a essência do que é a simplicidade do sushi, que vive essencialmente do arroz, em que o arroz deixou de ser A estrela. o principal ingrediente e passou a ser secundário, em que começou-se a dar mais ênfase às outras coisas, aos molhos, aos queijos, principalmente aos molhos, que acho que por vezes são demasiado e exageram e que estragam. Tanto que o japonês, quando come sushi, ele ligeiramente mergulha no molho de soja, é uma coisa mesmo muito subtil. Não é para dar banho à Uhum. peça, em que o Claro, arroz não, até se mergulhar. começa a separar todo. Mas eu ia só dizer uma coisa relativamente à fusão. Eu acho que nós, os portugueses, quando começamos, na época dos descobrimentos, em que começamos a andar um pouco por todo o mundo, andamos a misturar ingredientes e andamos a misturar Uhum. técnicas e andamos a misturar comidas e andamos a fazer fusão. Andamos, de certa maneira, a fazer um bocadinho isso ao eh, termos apegado na malagueta do Novo Mundo e ter levado para a África e ter levado para a Ásia e pensarmos na cozinha indiana sem malagueta é impossível, não é? Hoje em dia. E termos feito um bocadinho isso. E termos ido buscar, termos levado para o Japão os nossos peixinhos da horta e termos levado para a Tailândia também, a malagueta, termos levado os fios de ovos, ainda hoje em dia eles utilizam isso. E depois também trouxemos desses países coisas para a nossa gastronomia. Há quem diga que o arroz doce nós trouxemos da Índia, há quem diga que nós vamos para lá a vinha de alhos, que é o Uhum. vindaloo, que se tornou um prato Vindaloo. muito, muito famoso, e portanto andamos a fazer um bocadinho disso. Portanto, as coisas, a fusão é interessante quando é bem feita, digamos assim, em que não percamos a essência de cada uma das culturas, não é? E que consigamos aproximar os povos e que as coisas façam sentido. Fazer uma adaptação aos palatos por vezes é demasiado exagerado, porque foi aquilo que estávamos a falar no início da conversa, não é? Que a cozinha chinesa hoje em dia ah, não tem nada a ver com a cozinha chinesa praticada em qualquer outras partes do mundo ou até mesmo na China, e perdemos um bocadinho e já não sabemos o que é a cozinha chinesa ou a cozinha indiana e por aí adiante, não é? E isso às vezes é um bocadinho mau, acho eu. Ahm, Tem que haver adaptações, sem dúvida, temos que adaptar aos ingredientes que nós temos, mas temos que não perder a essência e
não perder a base ou o foco daquilo que é importante. As próprias cozinhas também vão evoluindo ao longo do tempo, não é? Nada é estático para sempre. Claro, Mas claro, aqui claro. estava-lhe a perguntar mesmo na questão da fusão deliberada enquanto Sim, estilo de sim, cozinha. sim, sim, sim. Muito bem. Paulo, estamos a chegar ao fim e faço sempre questão de, a todos os meus convidados, pedir umas palavras finais, algo que queiram partilhar e dizer a quem Uhum. nos está a ver e a ouvir. Eu acho que, às vezes, isto em termos gastronómicos, né, às vezes, e eu próprio senti isso, quando nós somos crianças e mesmo na nossa fase adulta, às vezes achamos que não gostamos de determinado ingrediente ou que não gostamos de determinada comida. Mas eu acho que tem a ver com o facto de termos uma boa experiência com esse determinado ingrediente ou com essa determinada comida. Eu nunca fui grande fã de favas. Favas, para mim, era daquele ingrediente que eu não gostava mesmo. Ah, Primeiro começou por trauma e depois começou mesmo por, ok, não quero. E na cozinha japonesa aprendi a gostar de favas e hoje em dia, se calhar já gosto e já vejo as favas de uma maneira totalmente diferente. Da mesma maneira que se calhar com aquelas, comer rim ou comer fígado, para toda a gente, para a maior parte das pessoas, pode ser uma experiência desagradável, mas o que é certo é que quando as coisas são bem feitas e são bem trabalhadas, são boas e podem ser boas. E para ter uma boa experiência gastronómica, às vezes devemos de ir a um restaurante com mais qualidade, não quer dizer que tenha que ser um restaurante muito caro, mas tem que ser um restaurante que realmente trata os ingredientes como devem ser, porque isso vai mudar toda a nossa percepção, toda a nossa ideia que nós poderemos ter de determinado ingrediente ou de determinada comida. Isso é muito importante, fazer as experiências nos sítios certos, para os produtos certos. E, se tivesse de dizer mais uma coisa, acho que diria, comam saudável, comam, os produtos sazonais, porque realmente são aqueles que nos fazem melhor e que vão ser melhores para nós, na altura certa, e vamos, de certa maneira, garantir que temos os produtos na altura certa, na época certa, e que vamos apoiar quem está a produzir e quem está a fazer esses produtos. Isso é muito importante e eu acho que as pessoas deviam ter isso em consideração e cada vez mais consciência disso, de não comerem só por comerem, pensarem naquilo que estão a comer Uhum. e tentarem comer o mais equilibrado possível. Local, sazonal e com. Sem dúvida, parece um chavão, mas não é. Comer, os produtos sazonais é incrível. Ter boas experiências gastronómicas, ir a sítios que realmente trabalhem os produtos como devem ser, acho que é muito importante. E apoiar os nossos agricultores e os nossos produtores, que acho que é muito importante, porque só assim o exemplo que eu dei do Chef Tom é um bom exemplo. Às vezes nós precisamos, e como o Chef Tom há mais chefes assim, eu lembro-me do Zibel, do Hotel Ritz, que era um austríaco a trabalhar muitos anos no Hotel Ritz, e que ele tinha mais conhecimento sobre os produtos portugueses que a maior parte dos chefes tinham na altura, e eu acho que isso é incrível, porque nós temos bons produtos e temos que os valorizar para que os nossos produtores os consigam manter e consigamos ter acesso a eles. Excelente, excelente proposta e Obrigado. reflexão. Fica também o meu convite ao desafio para visitarem e conhecerem o trabalho do Paulo no Kanazawa, falando de sítios que proporcionam boas experiências e de quem sabe o que Obrigado. está a fazer. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo e pela Obrigado eu. disponibilidade. A todos os que tiveram a ver e ouvir também, o meu obrigado e até ao próximo episódio. Até breve. Obrigado. Obrigado.